Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje estou aqui para trazer um vídeo bem interessante, bem esclarecedor aí para quem está iniciando com orçamento de obras, tá? Então esse vídeo aqui ele é para quem está iniciando, fazendo os primeiros orçamentos, ou está pensando em trabalhar nessa área de orçamento de obras e tá aí com dúvidas, algumas coisas. Eu vim aqui para antecipar algumas dúvidas, algumas coisas que você já tem, algumas dúvidas que você já tem na cabeça, algumas outras que surgirão, e já para você tomar as atitudes para prevenir esses erros aí. Então eu elenquei 5 erros que é mais comum aí entre os iniciantes. Eles não estão em ordem de relevância, né? São erros aí que eu identifiquei na minha carreira, tá? Eu tô falando aqui das coisas que eu sei. Coisas que eu não sei, eu nunca falo. Um pouco da minha experiência, alguns exemplos e vou dizer aí para vocês como fazer para não cometer esses erros também, né? Para alertá-los. Então, eu sou o Diego, sou professor universitário, engenheiro civil, sou engenheiro de custos também, né? Pós-graduação. E trabalho aí nessa área de orçamentos há uns 6 anos já. Trabalho com obras de grande volume financeiro, obras grandes também, né? Não só financeiramente, mas obras, muita área, né? Áreas de 30, 40 mil metros quadrados, aeroportos, shoppings, hospital universitário, universidades, enfim, foram tantas obras aí que eu já fiz orçamento, ainda faço, né? Hoje é mais uma área mais de consultoria, vamos dizer assim, não fazendo o orçamento, mas ajudando em reequilíbrio econômico-financeiro, fazer um aditivo contratual, alguma coisa, mas já foram alguns aí que eu já participei, então vamos dizer assim que eu tenho algo para contribuir para vocês, tá bem? Então vamos lá, eu vou começar aqui, né, trazendo para vocês esses 5 erros, assim, os principiantes, quem está iniciando no orçamento de obras e como você pode evitar, tá bom? Então vamos lá. Erro número 1, falta de conhecimento prático de obra. Esse não é o erro principal, não é, né? Então, como eu disse, não é por ordem de relevância, mas é o que é mais escancarado, o que mais eu percebo por aí, porque foi o que aconteceu comigo também, né? Antes de me formar, eu já trabalhava com o orçamento de obra, fazer o orçamento de obras. E muitas vezes a gente não tem aquele detalhezinho que acontece na obra. E não é porque, mas isso não está previsto em nenhuma norma. Pois é, infelizmente a gente tem muito disso ainda. As nossas obras elas não são executadas 100% conforme a norma. Sempre tem alguma adaptação de campo que tem que ser feito, as famosas gambiarras, né? Mas é uma gambiarra no sentido executivo, não é a gambiarra no sentido que vai ficar uma gambiarra lá não, mas na forma de executar, às vezes coloca mais homens para trabalhar, às vezes coloca menos, às vezes faz de uma forma diferente de concreto, um tipo diferente de concreto, é uma gambiarra executiva, tá? Não me levem por outro lado, tá bem? Então esse é o primeiro erro e é o que eu vejo aí o pessoal fazendo muito, né? Sai da faculdade, vou trabalhar, vou fazer orçamento de obra porque é o mais fácil. Gente, não tem caminho fácil, tá? O orçamento de obras não é mais fácil que executar uma obra. Você tem que ter competências diferentes para fazer trabalhos diferentes. É simples, né? Para fazer projetos, para elaborar projetos, você tem que ter uma competência diferente. Para lidar com pessoas, que é gestão de obras, você tem que ter uma competência completamente diferente. Então, não é mais fácil, não é mais difícil, né? Nunca menosprezando as especialidades aí, mas é o que o pessoal vai pensando ser mais fácil. Como fazemos para evitar esse problema? Faça visita em obras, vá lá, faz visita, conheça 1 ou 2 serviços que estão sendo executados e isso vai te dar uma noção muito diferente, né? O pessoal está executando uma fundação, nem que não é da mesma empresa que você trabalha, não é no seu serviço. Às vezes um colega seu, né, está recém-formado, vai ter um monte de colega aí. Tem uma obra dele, está fazendo fundação, vou lá ver como é que ele faz. Vai lá, analisa. Não precisa ficar o dia inteiro, a obra inteira com o cara. Não, fica lá 1 ou 2 horas, não tome muito tempo da pessoa também e faça as anotações, as considerações. Por que eu falo isso? A primeira vez que eu fui para a obra, que eu fui executar uma obra, eu cheguei lá e eu confirmei que a minha composição de execução de hélice contínua que eu estava fazendo, né, estava trabalhando, era diferente do que era executado da forma executiva da obra. Eu considerava lá só ajudantes,
2 ajudantes para cada máquina de hélice contínua e tal. No final, na obra que eu estava executando, o mestre de obras, que é uma autoridade de campo, né, ele considerava lá 3 oficiais mais 3 ajudantes. Então, claro que isso pode ser mudado também, não precisa ser tão inchado assim. Mas é uma forma diferente de se executar. Então o seu custo já não vai funcionar, os seus coeficientes já não vão bater. Então faça visita à obra, visita à obra de conhecidos e você vai ter uma noção muito diferente, você vai conseguir fazer um orçamento de obras com muito maior qualidade, tá bem? Erro número 2, falta de experiência profissional. Quando eu digo profissional é no próprio orçamento de obras, tá? Antes, no erro 1 eu falei sobre a falta de experiência como um todo, né, de execução da obra, porque eu não vou fazer um orçamento só para fazer um orçamento, eu faço um orçamento para executar uma obra, né? Então tem um objetivo. E nesse caso é falta de experiência profissional, esse erro número 2. Então pode ser que você seja um engenheiro de obras, um engenheiro de projetos e está querendo mudar de área, né? Então você não vai ter o conhecimento de uma pessoa que faz orçamento, o famoso orçamentista, né? O engenheiro de custos, os nomes são vários, mas o orçamentista, vamos nos tratar assim. E tá bom, tudo bem você não ter experiência, mas por que você quer mudar de área agora? Às vezes você quer mudar, você quer absorver um conhecimento simplesmente para saber. Depois que a gente se forma, tem que tomar bastante cuidado para não ficar vagando muito, né? É melhor pegar um caminho e seguir. Tem um colega que esses dias até pediu ajuda, porque eu queria aprender para fazer orçamento, tá, mas sabe... Às vezes a circunstância não cabe mais você saber fazer orçamento simplesmente para saber fazer orçamento e nunca mais praticar. Eu acho que, na minha opinião, não serve de nada. Então a primeira pergunta que você tem que se fazer é por que eu estou fazendo isso agora? Por que eu preciso? Eu preciso? Beleza. Eu vou trabalhar agora, eu tenho uma oportunidade, vou trabalhar com orçamento de obras, alguma coisa assim. Beleza. Aí o que você tem que fazer? Procura um colega que é orçamentista, que é engenheiro, ou arquiteto, ou enfim. Eu falo engenheiro porque normalmente são os engenheiros civis que fazem orçamento de obras. Procura um colega, tira dúvida com ele, ele vai te falar os pequenos detalhes, vai falar alguma coisa que eu estou falando aqui, algumas coisas diferentes. Então, procure uma orientação num colega, num profissional mais velho, mais experiente, isso aí sempre é válido, sempre é válido. Faça cursos, isso é interessante, fazer curso para aprimorar e pratique. Praticar é o que vai levar à perfeição, né? Somente a prática perfeita leva à perfeição. Então, essa é um ditado que eu aprendi com um professor meu e eu, né, sempre lembro dela, tento pegar aí, porque se você praticar, se estiver praticando errado, você vai levar uma prática imperfeita, né? E uma imperfeição, mas se você tiver praticando corretamente todo dia, você vai chegar num ponto de um nível de excelência bem considerável. Então esse é o erro número 2 aí. Erro número 3, não estudar os documentos do processo que você está fazendo. Eu comecei a fazer o orçamento de uma obra agora e eu não... vou direto para a planilha, vou ver lá, só vou precificar, vou calcular, vou ver como é que tá as composições e xablau, né? Deixa acontecer. Isso é um erro grave, isso aí começa a pesar porque pode ocorrer duas coisas, que vamos resumir aqui em duas coisas. Ou você não vai ganhar uma concorrência que seja, né? Essa eu acho a menos grave, com certeza. Ou você vai ganhar a concorrência e vai gerar um prejuízo para a empresa porque você não estudou a fundo aqueles projetos. Gente, isso acontece muito. Nós, orçamentistas, engenheiros de custos, temos um problema de não sermos reconhecidos como deveria, tá? Eu não vou entrar no detalhe aqui, mas não é dado tempo, não tem equipe e também essas questões de engenheiro recém-formado que está fazendo orçamento, é uma série de coisas que levam a um problema, esses problemas. A gente não consegue estudar os projetos, não consegue estudar memorial descritivo, não consegue estudar os critérios de medição e pagamento, que isso é muito importante, a minuta contratual. Então nós temos que saber toda a obra para fazer um orçamento. Esse é o correto. Essa é a definição de fazer um orçamento, é assim, pega, estuda todos os documentos, análise das condicionantes, o que eu posso, o que eu não posso, como é que vai ser executado, que tipo de alvenaria, como é que a fundação que tipo, blá blá blá, todos os detalhes. Não um detalhe, a amarração
da alvenaria vai ser assim, assado. Não, nesse detalhe não, gente. Eu tô falando os detalhes contratuais, os detalhes mais numa forma macro, tá? E isso, essa falta de observância disso, pode gerar esses problemas. Então o que se deve fazer? Todo início do processo de orçamentação, você deve separar um tempo inicial para estudar os processos, principalmente, né? Quando você não tem muito tempo, o que eu faço? Eu deixo os projetos um pouco de lado e começo a estudar os documentos que regem aquela futura obra que você vai ou não fechar. Memorial descritivo, critério de medição de pagamento quando tem, porque isso é um outro problema. Minuta contratual, são vários documentos iniciais aí, um cronograma macro para dar uma olhada, né, nas atividades. E aí sim, né, depois disso você começa a olhar passo a passo aí os projetos. Estou na estrutura agora, vou olhar os projetos estruturais, estou na fundação, projeto de fundação. E assim por diante. Então essa é uma forma de mitigar os problemas. Eu falo assim, é uma pergunta, né, uma constatação. Você não vai ter tempo para fazer isso, né? Dificilmente você tem o tempo necessário para fazer um processo de orçamentação bem feito. Então, gente, tem que fazer hora extra. Aqui a gente fala de serão, né? Vamos fazer um serão aí, pega de madrugada, estuda, junta, pega mais pessoas, faz uma troca de ideias, um brainstorm e começa a fazer o processo de orçamentação, porque senão você não tem tempo de concluir o orçamento. Esse é um problema sério, mas deve ser feito, tá? Deve ser feito sempre essa análise de todos esses documentos. Erro número 4, não dominar as bases de dados diferentes que existem aí. Nós temos várias bases de dados. Para quem trabalha com obra pública, por lei deve-se usar SINAP ou SICRO, né? Aí o SICRO para infraestrutura, SINAP para edificação. Na falta dessas, pode-se usar outras aí de conhecimento público ou composição própria. Então você deve conhecer principalmente SINAP se você for trabalhar com obra pública e de edificação. SINAP vai reger aí, sei lá, mais de 95% dos contratos serão feitos com SINAP. Algumas obras estaduais são feitas com um banco de dados estadual, de cada estado, mas isso vai depender. Se você, né, por exemplo, no Paraná tem a CEIU, que é a Secretaria Estadual da Infraestrutura e Logística, então eles têm a planilha que é do Paraná Edificações. Ela é baseada no SINAP, então ela é bem parecida. Se você souber trabalhar com obras públicas estaduais aqui no Paraná, você vai dominar SINAP e essa planilha prédio, beleza, já está tranquilo. Se você começar para vários estados, aí começa a mudar, né? Tem que entrar nos detalhes de cada estado. Mas SINAP aí é mais de 95%, tranquilo. Tá? Então você tem que entender as diferenças que existem entre uma base de dados e outra. Por exemplo, um grande clássico, né, que isso envolve um critério de medição de pagamento, desconta ou não desconta vão de porta e janela de uma parede de alvenaria. Se desconta, como que faz esse desconto? Né, a TCPO faz aquele desconto somente acima de 2 metros quadrados, o que exceder você desconta, o SINAP desconta todo um vão. Então isso está interligado com aqueles documentos que eu falei anteriormente, né, que deve ser estudado para saber como que é feito. Senão você vai conferir um levantamento, porque licitação pública geralmente tem uma concorrência, vai ter sua planilha orçamentária já pronta, né? Então você vai lá para conferir essa planilha e não vai saber, tá dando erro, aqui eu não consegui identificar o porquê que dá erro, e aí no final das contas era um erro seu de entendimento daquilo lá. Eu vou contar aqui o que ocorreu comigo uma vez, uma licitação que era do Tribunal de Justiça, primeira região, né, lá em Brasília. Um errinho de planilha, apenas um item, eu identifiquei na planilha, ele gerava uma diferença, um erro de 22 milhões de reais. Aí você fala assim, mas a obra era grande. Não, a obra era de 100 milhões. Tudo bem, mas 22% em um item de uma edificação. Não é tubulação, não é infraestrutura, não é nada. É edificação. Então, quem fez o orçamento lá, não me lembro, se eu me lembrasse também não ia nem comentar, né? Mas é só para constatar. Teve um erro, porque o SICRO utiliza a produção horária para gerar um valor de um custo unitário, tá? Aí a gente pode entrar em maiores detalhes futuramente em outros vídeos. E o SINAP ele usa a produção unitária direta.
Aconteceu que usaram, para um item, usaram a composição do ciclo dentro dos parâmetros do Sinap e esqueceram de fazer essa conversão. Então, nesse erro de conversão, teve esses 22 milhões aí que eu identifiquei. Então, isso é não saber identificar, não saber trabalhar com as bases de dados. Então, isso aí é experiência, gente. Aos poucos você vai pegando, vai sabendo como que funciona, o Sinap funciona mais ou menos assim, tem que estar atento, porque sempre está encostando em revisão. Ah, trabalho com obra particular, obra privada. Ah, o privado eu vou para o TCPO, é o mais utilizado. Ou o Sinap também, nada contra usar o Sinap. Antigamente, Sinap era... assim, o pessoal tinha algumas críticas. Hoje em dia ele está em constante evolução, então é uma base de dados muito boa, porque você consegue... ela é gratuita e ela tem todos os itens de modificação. Todos não, tem algumas coisas específicas que não tem nem no TCPO, algumas bases de dados não tem. Você tem que pesquisar aí, fazer uma pesquisa de mercado para encontrar para precificar algo. Mas na maioria dos casos tem. Então, por que não? Pode usar Sinap, mas o TCPO também é uma base de dados privada para usar. E chegamos no nosso erro número 5, que é pensar que fazer orçamento e cotação é a mesma coisa. Eu não sei se você tem esse pensamento, se tem é bom já mudando, né? Mas tem muita gente que acha que fazer orçamento é igual fazer cotação, é pegar o telefone, quanto custa, sei lá, conexão, sei lá, qualquer conexão hidráulica aí, né? Quanto custa? Não, isso é uma cotação, gente, cotação de preço. E muitas vezes a pessoa ainda mesmo assim faz errado, né? Então, o orçamento, por definição, ele é a peça final, ele é gerado um documento que tem a planilha orçamentária com todos os valores unitários, os serviços necessários para fazer aquele serviço. Tem também, junto com a planilha, é bom sempre ter um relatório da onde que foram tiradas aquelas quantidades. Hoje em dia já temos muito recurso, né? Quando a gente trabalha com BIM, então já fica tudo interligado, né? Você gera um relatório dizendo, ó, a alvenaria pegou aqui, tá, então em tal instância é uma alvenaria, blá blá blá, né? Mas se não é bom fazer um registro do que você fez, né? É difícil ter isso também. E a cotação, ela é uma das partes, né? Depois você fez o levantamento de quantidades, vai lá, começa a pegar as composições, trabalhar as composições, você vai tropicalizar, né? Tropicalizar as suas composições. Você tem uma composição que é lá de Curitiba, por exemplo, e você vai usar aqui em Cascavel. Aí você vai tropicalizar, você vai querer saber quanto custa o material, quanto custa a mão de obra. Os coeficientes, eles giram em torno de uma semelhança, né? Agora, os preços unitários dos materiais, dos insumos que vão, aí sim, de cada região tem uma diferença. Então, aí sim, você vai fazer a cotação. Então, se você pensa que cotação e orçamento é a mesma coisa, já começa a pensar aí que não é a mesma coisa. E aí, gostou? Algumas dúvidas, eu coloquei como erros, porque é o que acontece, mas são dúvidas, né? E para concluir, eu queria dizer assim, se você está pensando em partir para a orçamentação, né, fazer orçamento de obras e tal, legal, muito bom. Mas tenha em mente que vai ser algo, assim, uma jornada sempre constante, estudo constante, evolução, porque cada projeto é único, é muito dinâmico, né? Você pega ali, sei lá, eu cheguei a fazer 4 ou 5 orçamentos de obras grandes, gigantes por mês, 4 ou 5 por mês. Aí você me pergunta, tá, mas como é que você conseguiu? Gente, é impossível fazer isso, foi loucura, já passei por essa fase, não faço mais. Tenho ciência que a qualidade disso ficou lá embaixo, né, dos serviços ficaram lá embaixo, porque não tem, é humanamente impossível você fazer, né? Fazendo um por mês, mais ou menos, né, já é bastante coisa, imagina fazer 4 ou 5 grandes, né? Então é complicado. Então, se você quiser partir para esse lado de fazer orçamento de obras, ok, seja bem-vindo, né, a esse mundo. Você vai estar em constante estudo, constante evolução, porque sempre surgem tecnologias novas, né? Uma outra coisa que acontece muito, é bom que você já vai se preparando. O orçamentista ele é incluído na equipe, geralmente, depois de estar as plantas, os desenhos, os detalhes todos prontos. Então você vai cair de paraquedas, vai ter que entender tudo num tempo recorde e ainda pode ser que você seja o responsável por não dar lucro ou por não ganhar obra. Então é complicado. Eu entendo muito bem o que é isso.
o correto seria, né, o orçamentista já está desde as primeiras reuniões, né, dizer, quanto custa? Vamos fazer um barracão aqui de 10 mil metros quadrados. Qual é o metro quadrado aqui? 1.500, beleza, está aqui o valor. Então, e aí acompanhando a evolução disso junto, né, com a equipe de projetos. Não acontece, infelizmente. E uma coisa que eu ouvi, isso me bate bastante, eu ouvi uma vez falando com um parceiro comercial, ele falou assim, olha, você escolheu uma das profissões mais ingratas que tem, né? Eu fiquei pensando. E depois do tempo eu comecei a entender o porquê que ele me disse aquilo. Geralmente assim, você fez o seu trabalho, ok, mas se você não ganha uma obra, tipo, fica aquele negócio, fica pesado pro teu lado, putz, o que você fez que não ganhou, não sei o quê. E se você fechou a obra e executou, e tá muito ruim de executar aquela obra, também vai vir pro seu lado aquela carga, né? Por mais que pode ser sua responsabilidade, eu peguei mal, mas geralmente o orçamentista não dá um passo sozinho, tá? Ele sempre vai ter uma autorização para fazer tal serviço, a não ser que o cara seja sem escrúpulos, quer ganhar obra simplesmente por ganhar, mas no meu caso eu sempre informava, chegava um ponto e falava, você quer ganhar essa obra? Queremos, então nós temos que ir além do racional, ir além do que realmente dá. Vamos ter que dar um peitaço aqui e fazer as coisas acontecer. Depois acaba esquecendo e volta para nós. Então é isso, pessoal. Espero que tenha sido útil esse vídeo para vocês. Se gostou, curta, compartilhe e nos vemos nos próximos vídeos. Valeu, gente!